Ok, vamos começar com uma ideia que pode bagunçar um pouco a cabeça. E se a nossa realidade, tudo que a gente conhece, não for bem o que parece? O cientista da computação do MIT, Rizwan Virk, ele lança uma proposta assim, no mínimo, alucinante. O nosso universo pode ser, na verdade, uma simulação de computador super sofisticada. Pois é, a pergunta central da nossa conversa de hoje é essa. Será que nós todos estamos vivendo como se fôssemos personagens dentro de um videogame gigantesco? Um jogo tão bem feito, tão perfeitamente renderizado, que a gente simplesmente não consegue diferenciar da realidade? Parece coisa de filme, tipo Matrix, mas é um conceito que está ganhando cada vez mais espaço no mundo da ciência. E para a gente entender por que essa ideia não é tão absurda assim, é só olhar o quanto os videogames evoluíram. Pensa bem, algumas décadas atrás, a gente tinha o Pong. 2 retângulos e um pontinho. Hoje nós temos mundos virtuais que são fotorrealistas, onde milhões de pessoas interagem ao mesmo tempo. A velocidade com que isso avançou é impressionante. E essa trajetória, claro, não passou despercebida. O Elon Musk resumiu isso de um jeito perfeito. Se a gente assumir que a tecnologia dos games vai continuar melhorando, qualquer coisinha que seja, é praticamente inevitável que um dia a gente consiga criar simulações idênticas ao mundo real. Isso dá o que pensar, né? Agora, vamos para a primeira leva de evidências, que vem de um lugar que ninguém esperava, a física quântica. Sabe aquelas regras super esquisitas do mundo subatômico? Talvez elas não sejam só esquisitices da natureza. Talvez sejam pistas, quase como glitches da Matrix, sugerindo que o nosso mundo é, na sua essência, digital. Um dos conceitos mais fascinantes da física quântica é a tal da quantização. O que isso quer dizer, basicamente? Que no nível mais fundamental de todos, o universo não é contínuo, não é lisinho. Ele é feito de pacotinhos mínimos, indivisíveis. É como se a nossa realidade fosse pixelada, igualzinho à tela de um computador. E olha, essa diferença é gigantesca. A nossa intuição, o nosso dia a dia, nos diz que o mundo é contínuo, suave e que ele existe independente da gente. Mas o que a física quântica mostra é outra coisa, uma realidade discreta, quase digital, e que, de um jeito muito bizarro, parece que depende da nossa observação para se tornar real. E aqui a gente chega num dos maiores mistérios de todos, a indeterminação quântica. Uma partícula só se torna real, só decide estar num lugar específico quando a gente vai lá e mede. Antes disso, ela é só uma nuvem de probabilidades. Mas por quê? A hipótese da simulação, curiosamente, oferece uma resposta bem elegante para isso. E aqui está o pulo do gato. Essa renderização sob demanda é exatamente o que os videogames fazem para economizar poder de processamento. Pensa só, o jogo não desenha o mapa inteiro o tempo todo. Ele só renderiza aquilo que está no campo de visão do jogador. E se o nosso universo estiver fazendo a mesmíssima coisa? Ok, se a física quântica talvez nos dê o porquê de a realidade parecer uma simulação, a tecnologia pode nos dar o como. O Rizwan Virk descreve uma espécie de roteiro, um caminho tecnológico que nos levaria ao ponto em que nós mesmos poderíamos construir nossas simulações. Ele chama isso de ponto de simulação. Esse roteiro pode até soar como ficção científica pura, mas cada um desses passos já está em algum estágio de desenvolvimento. Da realidade virtual super imersiva, passando pelas interfaces cérebro-computador e chegando em inteligências artificiais cada vez mais realistas, a gente está ativamente construindo as pecinhas necessárias para criar a nossa própria Matrix. E agora, vamos para uma das partes mais surpreendentes de toda essa história. É que a hipótese da simulação acaba criando uma ponte bem inesperada. Uma ponte entre a ciência da computação de ponta e algumas das tradições espirituais e místicas mais antigas da humanidade. Vamos pensar na reencarnação, por exemplo. A ideia de uma alma ou uma consciência que habita diferentes corpos ao longo do tempo para continuar sua jornada. Agora pensa num videogame. O jogador, que existe fora do jogo, pode jogar com vários personagens, um depois do outro, acumulando experiência. A analogia é impressionante para dizer o mínimo. E o karma, aquela lei universal de causa e efeito. Isso não se parece muito com um diário de missões num jogo de RPG? As suas ações geram novas tarefas, novas consequências que precisam ser resolvidas, e isso vai moldando a sua jornada dali para frente. O karma poderia ser, sei lá, o gerador de missões do universo. E tem também o conceito de Maya, a ideia de que o mundo material que a gente percebe é uma grande ilusão.
Isso se encaixa como uma luva na ideia de um mundo digital renderizado que a gente percebe como se fosse tudo que existe, enquanto a realidade de verdade estaria em outro lugar, em outro plano. Bom, tudo isso nos leva inevitavelmente à pergunta final, e talvez a mais profunda de todas. Se nós estamos mesmo numa simulação, qual é o nosso papel aqui dentro? Qual é, afinal, a nossa natureza? Nos videogames, a gente sabe que existe uma distinção bem clara. Tem os personagens jogadores, os PCs, que são controlados por uma consciência real, de fora do jogo. E tem os personagens não jogáveis, os NPCs, que são, na verdade, programas de inteligência artificial projetados para parecerem reais. Então, a pergunta inevitável é: em qual dessas categorias nós nos encaixamos? Nós somos os jogadores de verdade, consciências que vieram de fora da simulação para experimentar essa vida? Ou será que nós mesmos somos parte do programa? Inteligências artificiais tão avançadas que acreditamos piamente que somos reais? O filósofo Nick Bostrom leva essa ideia para uma conclusão puramente estatística. Ele argumenta que, se é possível criar simulações e se as civilizações avançadas tendem a criá-las, então o número de realidades simuladas e de seres simulados seria muito, mas muito maior que o número de realidades base, as originais. E com base nesse raciocínio, a chance de a gente estar bem na única realidade original seria astronomicamente pequena. Na conta do Elon Musk, por exemplo, a probabilidade da gente não estar numa simulação é de 1 em bilhões. E aqui que fica a reflexão final, aquela que deixa a gente com a pulga atrás da orelha. A nossa própria tecnologia está nos levando a passos largos na direção de criar mundos virtuais perfeitos. Se nós estamos prestes a conseguir fazer isso, quem garante que uma outra civilização, talvez muito, muito mais antiga, já não tenha feito isso antes? E que nós não somos justamente o resultado desse processo?